Então, beleza. A gente está agora falando de um certificado para o meio de vendas. Se você está acostumado a vender, você sabe muito bem que não adianta contar a experiência pessoal, não adianta storytelling mais perfeito possível. Esse loop de problemas que a gente acabou de ver, eles não vão adiantar de nada se eu não demonstrar para você que existem pesquisas reais que comprovam que o que a gente está falando é realidade. E qual que é a implicação desses problemas no dia a dia de um time de vendas? Seja para o vendedor, seja para um gestor, seja para a empresa como um todo. Primeira coisa, tem um artigo aqui no nosso material de apoio do Sales Hacker, onde eles passam por tudo isso daqui. Então, por todos os pontos que eu estou falando. Isso daqui não surgiu do nada, a gente não rolou o dado e tirou esses números não. Então confere lá se você quiser ver de onde eles surgem, mas, no final das contas, o que a gente tira de lição? Principal ponto das empresas, e não só as empresas americanas, a gente vê a mesma coisa ao longo de todo o mundo. Todas as empresas estão passando por uma situação onde a produtividade está não em queda livre, mas ela está em queda. E produtividade ruim significa o quê? Cada pessoa do time rende menos. E para cada pessoa do time render menos, como que as empresas tentam compensar dentro do processo? Contratando mais vendedores. Mais vendedores realizando o mesmo nível, o mesmo volume de tarefas na maior parte dos casos e conseguindo vender o mesmo volume que antigamente menos vendedores conseguiam. É ruim para os dois lados. Como gestor, você tem um custo maior para ter o mesmo nível de receita. Como vendedor, você está repartindo o mesmo bolo, só que em menores fatias. Ou seja, a sua comissão no final das contas é menor. E esse nível de produtividade, ele é muito complicado de se alcançar sem otimização de processo. Você pode ter uma estrutura, mas se a sua estrutura não é otimizada, a gente chega em diversos problemas onde, em um caso, seu vendedor não tem tempo suficiente para vender o tanto que ele vendia antigamente. Em outro caso, ele não tem as técnicas necessárias para conseguir converter tão bem quanto ele convertia antigamente. Em outro caso, ele não consegue receber o mesmo volume que ele recebia antigamente, ou se ele consegue receber os volumes, ele deixa muita coisa ser desperdiçada ao longo do caminho. E por aí vai. Nesse caso, pode ser simplesmente falta de organização. De outro lado, pode ser um treinamento ruim. De outro lado, é falta de tempo. E aí a gente volta lá atrás. Ou seja, produtividade menor, maior custo para escalar. Então a gente chegou de novo naquele mesmo loop. E como que isso acontece? 65% do tempo dos vendedores ele não é voltado para vendas, para atividades que geram vendas lá no fim. Ou seja, organizar seu CRM gera vendas? Não, não gera. Te ajuda a entender onde otimizar o seu processo, te ajuda a entender o que você está fazendo, dá visibilidade sobre o que está sendo feito, gera previsibilidade, mas não te ajuda a vender. Você não está falando com ninguém quando você organiza seu CRM. Você deixa as tarefas em dia. E isso é problemático. Mesma coisa quando a gente fala que 75% dos deals no pipeline não fecham. Ou seja, 75% das pessoas que eu consigo colocar dentro do meu funil, elas simplesmente não fecham, se perdem. E não fecham naquele momento, que é 25%, por exemplo, de win rate. Nunca fecham, nunca fecham. O vendedor ele simplesmente desperdiça 75% dos contatos que já passaram pela mão dele. Especialmente quando a gente fala de outbound, o fluxo de retomada, reengajamento e recuperação dos seus leads, ele é essencial. Então a gente trabalha para conseguir diminuir esse número. Eu tenho que vender para mais pessoas que passaram pelo meu pipeline. Fechado? Por fim, 70% dos vendedores não validam interesse. Se você assistiu o nosso certificado anterior, nosso curso de Outbound Marketing Sales, você viu como que o DBA e o DBS eles são necessários para eu ter um compromisso de solução, ou seja, após entender que o lead possui o problema e gerar um compromisso daquele problema, seja em Outbound ou Inbound, eu ainda vou entender se ele tem um compromisso de ter uma solução, ou seja, ele está interessado em resolver aquela solução. Aquela solução é uma prioridade para ele porque o problema tem implicações, dores muito grandes para ele. Tudo isso tem que ser validado. E se 30% apenas do seu time está fazendo esse processo, 70% está fazendo errado. E aí, se você pensar que o seu melhor performer dentro do time, então, o vendedor de melhor performance, ele talvez feche mais do que 25% dos deals que passam na mão dele, provavelmente é compensado por esses outros 70% que não conseguem fazer o processo rodar direito. Por fim, para fechar mesmo,
94% dos gestores ainda não acreditam nos indicadores que eles têm em mãos. E cara, se você não acredita no indicador que você tem em mãos e você é um gestor, você não tem previsibilidade, você não tem norte porque você não consegue diagnosticar os problemas corretos, não consegue otimizá-los. E se você é vendedor, o mesmo deveria ocorrer para você mesmo. Você não sabe o que vai acontecer. Geralmente, isso é muito comum no nosso mercado, o vendedor ele ganha um fixo mais baixo e um variável muito mais alto. Mas será que você não quer ter nem um pouco de previsibilidade sobre aquilo que você vai conseguir fechar em um dado mês para saber quanto de comissão entra? Eu gostaria disso. Então você pensa, se o seu gestor busca isso para a empresa, por que você não busca isso para você mesmo? E não ter indicadores confiáveis é crucial na hora de errar. Porque você vai acreditar em algo, você vai tentar ter um norte mesmo que não confiável, e isso pode dar muito errado lá na frente. De novo, se a gente olhar para tudo isso daqui, a gente está falando o quê? Organização, a gente fala aqui em cima, de novo, sobre treinamento. Se o meu vendedor não valida interesse, eu estou falando que ele não foi bem treinado. Se nunca fecha, provavelmente meu processo não está organizado e otimizado de novo. Tempo dele não está sendo bem utilizado. E no final das contas a produtividade é menor, que é um impacto final de tudo isso, que gera o quê? Problemas em escala. Se eu contrato bem, treino bem, deixo meu processo organizado e otimizo o tempo do meu time, nada disso acontece. Ou se acontece, acontece numa escala menor e você sai na frente da concorrência. Fechado?